Gente, olha só, coloca as imagens para mim aqui ao vivo, para todo mundo, Mariana Vasquez, porque essas imagens e esse som que vocês estão ouvindo agora são imagens ao vivo, são 10 horas e 57 minutos da faixa de Gaza. Se eu não me engano, são 5 ou 6 horas, professor Reni, a diferença de fuso horário entre Brasil e Israel. Então lá a gente deve ter algo em torno aí de 4 ou 5 horas. São 5 da tarde. 5 da tarde agora lá, 4h57 da tarde agora lá em Israel. Imagens que você acompanha ao vivo, um barulho ensurdecedor que acontece justamente por conta das explosões que ainda acontecem na faixa de Gaza. Há uma perspectiva por parte, inclusive, do governo brasileiro de que não haja a possibilidade de um acordo e de um cessar-fogo, visto essa necessidade, essa obrigatoriedade, talvez, que o premier Benjamin Netanyahu tem de dar uma resposta muito incisiva agora, né? A avaliação, inclusive, do Itamaraty, para passar para vocês, é de que eles acham que enquanto essa resposta não acontecer de uma forma mais efetiva, não haverá a menor possibilidade. Então, nós estamos exatamente nesse ponto, nesse patamar da história, aguardando essa resposta que já acontece, mas obviamente deve acontecer numa intensidade muito superior já nas próximas horas, segundo a essa sede que há, inclusive, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para você que chegou agora na rádio, são 10 horas e 58 minutos. O dia hoje, gente, a semana está começando absolutamente dedicada à guerra que acontece lá em Israel, no Oriente Médio. Nós estamos exibindo, para vocês que estão apenas no rádio, nós estamos exibindo imagens ao vivo para todos que estão na televisão agora e narrando tudo que infelizmente acontece. O céu de Israel tomado por fumaça, a faixa de Gaza repleta, até coincidentemente o tempo está nublado, né? As nuvens cinzas, enfim, não está um dia nada bonito ali na região, justamente pelo fato da gente ter também todos esses acontecimentos rolando por ali. São 10 horas e 59 minutos, a gente está aqui com o professor Reni Ozi-Cukier, que está nos ajudando a entender um pouco o contexto. Tivemos vários outros fatos ao longo dessa manhã, principalmente esse ataque vindo do Líbano, o que causou uma profunda preocupação nas autoridades de outras localidades poderem entrar, outras nações. Vejam só o clarão agora. É impressionante as imagens que nós estamos acompanhando ao vivo, imagens históricas. O clarão agora ali na faixa de Gaza. Impressionante, gente. Impressionante o que nós estamos vendo aqui agora. São 11 horas da manhã para vocês que nos acompanham. Difícil, gente, difícil mesmo para a gente ver essas imagens e não ter nenhum tipo de reação a elas, né? De um mundo que poderia estar em paz, poderia estar, enfim, fazendo bem para as pessoas, a gente infelizmente tendo que ver pessoas, crianças serem presas, mulheres serem estupradas, pessoas ficando refém, gente morta. E o que mais me causa... difícil até de falar. O que mais me causa revolta, eu vou falar para vocês, é justamente gente passando pano para isso. Vou falar com todas as letras aqui, Renato Batista. Passar pano para isso, relativizar isso, achar que isso não é terrorismo, dizer que Israel tem que acabar, isso é uma vergonha. Brasileiro que fala uma coisa dessa devia ter vergonha. É crime, mas né? infelizmente existe. Infelizmente existe. É um crime, como bem colocado pelo PP. Tem gente promovendo crime nas redes sociais. Tem partido político no Brasil promovendo crime a céu aberto, às claras. E por muitas vezes a gente não vê as autoridades brasileiras fazendo uma repressão em relação a isso. Quero entender um pouco o teu ponto de vista, Renatão. Chega mais. Ô, Paulo, inclusive a gente já tem até relatos, né, que tinha uma rave, uma festa ocorrendo lá, feita inclusive pelo pai do DJ Alok, que é brasileiro, em Israel, e há relatos de pessoas que sobreviveram de que mulheres estavam sendo estupradas ao lado de cadáveres. Então, assim, a gente está falando dos piores crimes de guerra já cometidos. Inclusive, no caso da Ucrânia e da Rússia, o próprio Putin foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra
onde ocorreram, né, situações semelhantes. Eu queria perguntar pro professor Reni, que inclusive foi meu professor na faculdade, sobre a posição do Benjamin Netanyahu nisso tudo, porque ele estava em um certo conflito interno com relação ao judiciário, passando por algumas crises, e eu imagino que talvez nesse momento de caos, de guerra, ele consiga de alguma maneira criar uma unidade em torno dele, uma unidade política. Talvez a figura dele até se fortaleça no momento de caos como esse, para Israel de fato tentar combater o Hamas. Renato, um dos meus alunos mais engajados, ele gostava muito do tema e por isso está aqui, né? Você tem razão, Renato, é uma situação complicada para o Netanyahu, porque assim, o país estava dividido, né? A gente está acompanhando o que estava acontecendo em Israel, a polarização que toma conta de todas as democracias também contaminou Israel. Então você tinha uma discussão de uma reforma do judiciário, da Suprema Corte, tudo isso dividiu o país de um jeito tão grave que parte das falhas de segurança vieram por isso. O Estado de Israel estava dividido. Chegou ao ponto de reservistas falarem que não iriam servir caso a reforma continuasse. Então, a sociedade israelense ficou um pouco atordoada demais com isso e foi aí que o Hamas tirou vantagem para conseguir o êxito no seu ataque. E aí, mas assim, Israel está acostumado a lidar com guerras. E quando uma guerra dessa acontece, a sociedade israelense, ela se une. Então, nesse sentido, o Netanyahu vai ter uma unidade nacional a favor das ações dele. Mas ele tem um outro problema que, primeiro assim, ele tem uma plataforma e chegou no poder como sendo o cara da segurança. O homem forte, que confronta os inimigos. E como que um ataque desse acontece sob o seu comando? Essa não vai ser a hora desse questionamento, porque os israelenses estão preocupados em lidar com atrocidades monstruosas e com um inimigo que está ali atacando ainda. Mas posteriormente o Netanyahu vai ter que lidar com esse problema. E não é pouca coisa. Explicar como que isso aconteceu. E ele perde a credibilidade dele. Mas eu não acho que agora ele vai ter problemas. Ao contrário. A oposição, inclusive, até chegou até o Netanyahu e falou, olha, nós estamos com você, estamos todos unidos num único propósito. Mas ele está abalado. E assim, ele vai ter que lidar com essa coalizão dele, que é um governo onde ele trouxe para dentro alguns radicais de posições extremadas, que causam um problema, acirram a tensão com os palestinos. Inclusive um deles, o ministro das Finanças, que tem um partido pequeno, ele já foi até preso, ele tinha um plano para explodir uma estrada em Israel quando Israel queria abandonar Gaza, e ele tem uma visão de domínio da Cisjordânia completamente incompatível com uma ideia de criação de 2 estados e tal, e é uma visão radical, extremista, e ele faz parte do governo do Netanyahu porque o Netanyahu teve que fazer uma composição para chegar no poder. Mas eu acho que a imagem dele vai sair abalada num certo momento. Vamos ver como que ele se sai agora com a resposta. Então, eu queria te perguntar, Reni, porque se vocês estão nos assistindo a abrirem agora as redes sociais, o Twitter agora, o novo X, eu estou vendo várias manifestações acontecendo em países democráticos. Sim. Como, por exemplo, os Estados Unidos. Hoje mesmo teve uma manifestação em Nova York de palestinos comemorando o ataque do Hamas. Inclusive, nas imagens, um palestino levantando a suástica nazista. Só para você ter uma ideia. Se você for analisar no Canadá, a mesma coisa aconteceu no Canadá. Ou seja, o que eu queria te perguntar? Como é que você vê o avanço dessa narrativa? Porque a gente está vendo essa narrativa ser implementada. E narrativa política, a gente que lida com o noticiário político sabe e conhece muito bem disso, ela vai aos poucos. Você vai colocando, as pessoas elas vão compreendendo, elas mudam, mas está lá a narrativa. Essa narrativa no passado, ela não tinha a força que ela tem hoje, por mais que eu acho que ela ainda seja pequena. Como é que você vê o avanço disso?
Olha, assim, como a gente vive numa era de polarização, de discussão, de lacração, de rede social, o que acontece? Assuntos extremamente complexos que são influenciados por centenas de variáveis, talvez milhares de fatores, eles são reduzidos para discussões fulanizadas, pequenas, populistas e assim, exageradas. Então, eu estou ouvindo todo tipo de argumento, né? Antes de eu entrar na questão, né, dessas outras, do antissemitismo misturado com críticas a Israel, você vê discussões, por exemplo, assim, é culpa do Biden. É culpa do Biden que o Hamas atacou. Assim, tipo, é de uma loucura fazer Trump essa associação. Falou isso. Não, é claro, mas ele tá num jogo político de tentar vencer uma eleição e ganhar crédito com qualquer movimento que aconteça, entendeu? Então, ele tá no papel dele como político, tentando ganhar pontos e popularidade em cima daquilo. E assim, qual é o argumento da relação com o Biden? O argumento é o seguinte, os Estados Unidos recentemente, agora em agosto, fez uma negociação com o Irã para libertar prisioneiros americanos. 5 prisioneiros americanos, e com isso os Estados Unidos liberou um dinheiro do Irã, que não era um dinheiro que os Estados Unidos deu para o Irã, um dinheiro que o Irã tinha pago para a Coreia do Sul, que estava apreendido. E aí esse dinheiro foi liberado, são 6 bilhões de dólares para o Irã. E aí as pessoas, olha lá, o Irã ganhou o dinheiro graças ao Biden, e aí então ele deu esse dinheiro e aí aconteceu o ataque. Primeiro, como já foi dito aqui, Israel já negociou com o Hamas, soltou 1.000 terroristas, 1.000, para o Hamas. E seria equivalente você dizer o seguinte, então Israel é o culpado pelo ataque do Hamas. Olha a loucura, né? Da onde esses argumentos políticos... E a loucura ela é compartilhada. Isso, compartilhada, isso é certeza absoluta, assim, tipo assim... E eu não estou defendendo o Biden, isso não é sobre uma defesa do Biden, é sobre um entendimento de política internacional. Para quem está nos assistindo, você quer entender política internacional, para de trazer reducionismos absurdos, extremos, de tentar discutir, assim, um conflito de 100 anos... em cima de uma troca de reféns que acontecem entre países. Porque se você fizer isso, você chega no extremo de equivalência moral de culpar a vítima, no caso Israel, deste ataque, e fazer ela ser a culpada pelo próprio ataque contra o opressor. Baseado num único momento político, né? Isso, assim, você pode fazer por exemplo, você pode enaltecer um movimento do Trump de criar os acordos de Abraão, uma política do executivo, vinda do executivo, acertada, crédito do Trump. Isso pode ser feito. Você pode dizer que o Hamas atacou Israel por causa do Biden? Não, não pode. Hamas existe desde os anos 80 e ele ataca Israel todos os dias, ou um dia sim, um dia não, com qualquer que seja o presidente americano. E será assim para sempre. O presidente americano pode ser o Dalai Lama, o Papa, ou quem você quiser, o Hamas continuará atacando Israel. Então, isso não muda. E aí, então, voltando para outro ponto, porque eu acho importante que você colocou, nós temos que, para quem está nos assistindo, entender que existe uma questão muito séria sobre o conflito com Israel. Algumas pessoas sabem criticar Israel, mas muito se confunde com o antissemitismo. E parte dessas manifestações que nós estamos assistindo em outros lugares, elas não são simples e puramente defesas à causa palestina ou críticas a Israel. Elas estão misturadas com o antissemitismo, que é o ódio a Israel, a não aceitação que Israel exista e assim por diante. De novo, é possível criticar Israel sem ser antissemita? Mas cuidado como essa crítica é feita. Se você acha que Israel não tem o direito de ter um Estado, ou que o povo judeu não tem o direito de ter um Estado, você está defendendo uma posição antissemita. Porque todos os povos têm direito a ter um Estado, inclusive os palestinos, e inclusive vários outros povos espalhados pelo mundo que não têm o seu Estado. Então, negar esse direito mostra um ódio enraizado, um preconceito maior contra Israel. E é importante as pessoas terem essa clareza onde está essa linha divisória. Você pode dizer, a resposta de Israel não é proporcional, ela está exagerada, ela é problemática. Isso é uma crítica a Israel válida. Agora, dizer Israel não tinha que estar ali, Israel não tem que existir e assim por diante,
esse é um argumento antissemita. Gente, olha só, segundo um porta-voz do Exército de Israel, os combates entre as tropas do país e o Hamas seguem em pelo menos 7 localidades próximas da faixa de Gaza. O conflito começou no último sábado, justamente após a invasão do Hamas no território israelense.